lá no YouTube e passo para vocês, tá? É bom, né? Tá. Vai nessa, Paulo. Então, pessoal, o que a gente viu basicamente na unidade 2? Vamos recordar o que nós vimos basicamente na unidade 2. Na, na unidade 2, beleza, Paulo. Na unidade 2, a gente começou a discutir alguns modelos de ciclo de vida de software, né? Dá uma passada rápida aqui, só para dar um refresh na memória de vocês. Os modelos de ciclo de vida de software, eles vão estar relacionados à forma ou métodos e processos que eu vou aplicar, a metodologia que eu vou aplicar para que eu possa desenvolver e entregar um software, tá? Quando eu escolho uma determinada metodologia, eu determino qual que vai ser o meu modelo de ciclo de vida, quais vão ser os passos, quais vão ser as execuções, quais vão ser os métodos que eu vou estar aplicando para que eu consiga entregar um software com qualidade. A gente viu que o primeiro modelo é o modelo em cascata, tá? Que foi um dos precursores aí dos modelos de ciclo de vida de software dentro da engenharia, tá? Dentro da engenharia de software. Esse modelo em cascata era um modelo onde eu tinha cada etapa executado plenamente, ou seja, etapa de levantamento de requisitos. Então eu fazia todo o levantamento de requisitos do meu software. E aí depois eu partia para o projeto, depois aí eu partia para a implementação, o teste, etc. Ou seja, era algo realmente em cascata, tá? Vimos os prós e os contras. Esse é um modelo que tem muitos contras, principalmente para grandes projetos. Então é praticamente impossível mapear todos os requisitos de uma vez só. O tempo que o cliente levava para poder ter o software em mão era muito grande. Se os requisitos mudassem durante o projeto, era um problema muito forte dentro do modelo em cascata, mas era um modelo antigo, tá? O modelo em cascata está muito alinhado com os projetos de engenharia, como já conversei com vocês anteriormente, são de engenharia na área civil, construção, onde você tem essas etapas muito bem delimitadas e executadas, né? Então eu não fico voltando, por exemplo, para projetos. Se eu estou executando, se eu ficar voltando para o projeto de engenharia civil, tem alguma coisa muito errada na minha obra, né? Então, um projeto, por exemplo, um projeto de engenharia em geral, ele é muito difícil de ter mudanças de requisitos durante a execução do projeto, porque isso pode causar problemas muito sérios dentro da solução final. Então, ou seja, os caras que eles tinham como parâmetro naquela época métodos voltados para engenharia, tá? Que era o que engenharia em geral, não engenharia de software em si. Bom, depois eles evoluíram o modelo em cascata e criaram os chamados modelos incrementais, que é o modelo incremental e o modelo RAD, né? Esses modelos, o modelo incremental, eu faço as primeiras fases do projeto, que é levantamento de requisito, planejamento, análise e projeto, faço elas totalmente, mas o desenvolvimento, eu começo a acordar entregas intermediárias até ter a entrega final. Tá? Então eu tenho um método híbrido ali, eu tenho um meio do caminho, né? Eu tenho uma parte em cascata e uma parte incremental. A parte incremental é justamente à medida que eu estou ali desenvolvendo novos releases acordados com o cliente, etc. Bom, depois, se eu pegar essa parte incremental e colocar equipes trabalhando em paralelo, aí eu tenho o modelo RAD, que é o modelo Rapid Application Development, o desenvolvimento rápido de aplicações, que foi também uma tentativa de ter uma resposta rápida, time to market, que eu consigo entregar um produto que ainda concorra com o mercado, sem perder tempo, etc. Bom, modelos também que não funcionaram muito bem, por N motivos, né? O paralelismo era complicado, ter várias equipes só funcionava se eu tivesse um sistema altamente modularizado, que houvesse apenas alguns pontos de interface entre os módulos de comunicação e interdependência. Se eu tivesse um módulo que tivesse uma forte interdependência de outro módulo, eu teria com certeza aí um impacto muito grande nas outras equipes, né? O modelo incremental ainda é um modelo complicado, porque ele necessita que eu mapeie todos os requisitos do sistema antes de começar. Se houver alguma mudança de requisitos, isso causa um transtorno muito grande. E aí começou
se vê que esses modelos incrementais também já não atendia mais. Surgiu-se então os modelos de prototipagem, que é exatamente esses dois modelos. São os modelos baseados em prototipagem, que é o modelo de ciclo de vida de prototipagem, e o modelo de espiral. Tá? Esse modelo de prototipagem, ele é um modelo onde eu vou usar protótipos. Sejam protótipos para poder obter informações do cliente no sentido de obter novos requisitos, que o cliente consiga falar os requisitos, ou validar ideias, conjunto com o meu cliente, tá? Então, ou seja, eu vou construir um protótipo para isso. E é interessante porque quando eu vou no modelo de prototipagem, é a primeira vez que surge esse ciclo aqui, ó. E esse ciclo é interessante, por quê? Isso aqui a gente vai ver várias vezes sendo repetido esse ciclo aqui, que eu estou mostrando para vocês, e principalmente em metodologias ágeis. Eu tenho a parte de comunicação, que é quando eu vou obter os requisitos, entender o que o cliente quer, faço um plano rápido, faço uma modelagem rápida, construo um protótipo, implanto e obtenho um feedback do meu cliente frente àquele protótipo. Tá? Então eu vou ter esse ciclo é um ciclo que não vai ser jogado fora. Vocês vão ver no Scrum, por exemplo, esse ciclo aparecendo também, tá? Mas de uma forma bem mais ágil em relação às outras, tá? Não, Andressa, ainda não. Depois eu vou liberar, tá? A consulta do final. Deixa eu fechar aí. Mais para frente um pouquinho. Aí vocês podem retomar lá e ver que acertou, que errou, tá? Que errou na realidade. Vou liberar o que errou. Só que eu não vou mostrar a resposta. Bom, o que é interessante aqui? Esse ciclo, pessoal, é um ciclo que vai se repetir com certa frequência aí mais para frente, tá? Esse ciclo de prototipagem aí. Mas lembrando que também existiam problemas. Agora, se eu começasse, imaginemos que eu tivesse uma espiral e a cada volta dessa espiral eu completasse esse ciclo, aí eu teria um modelo em espiral. E essa ideia do modelo em espiral seria a capacidade de capturar novas mudanças dentro do projeto, novos requisitos, por exemplo. Né? Então, a cada volta dessa espiral era uma oportunidade de obter novos requisitos, de incrementar o meu protótipo. A cada volta eu vou começar a ter incrementos, aí eu vou começar a incrementar a entrega. Também vai ser muito visto lá dentro dos modelos agiles, tá? No Scrum, por exemplo, que a gente vai ver essa noção de incremento. Só que o tempo para cada ciclo desse é um tempo longo, tá? Para cada interação, que é o termo que a gente usa, não é interação, é iteração sem o N aqui, tá? Para cada interação dessa. Então a gente tem um tempo relativamente longo frente aos métodos ágeis, como a gente vai ver depois, que é de 2 a 4 semanas cada volta aí do método ágil aí. Uma coisa que requer que seria problemas normais desse tipo de modelo de ciclo de vida, principalmente integração difícil. Tá? É a forma como ele vai. Integração em que sentido? A integração de cada release em cada espiral dessa, em cada volta da espiral. Tá? É um modelo muito interessante quando eu tenho problemas que são realmente grandes, tá? Que é aquele lance do reducionismo que eu conversei com vocês, que eu tenho aí sistemas grandes demais, que é onde eu tenho requisitos que eu sei que tem requisitos que não estão mapeados, sei que vão ter novos requisitos, então eu começo pequeno e vou aumentando e vou alargando ali a quantidade de requisitos que eu vou implementando. Né? E isso aí vai estar muito nítido dentro de metodologias ágeis também. Bom, e aí a gente fechou esses principais ciclos de vidas de software. Né? Se a gente voltar aqui naquele slide anterior que eu estava mostrando para vocês, existem algumas variações, como desenvolvimento concorrente, tá? Modelo de desenvolvimento baseado em componentes, tá? RAID, com I, tá? Métodos formais, etc. Mas esses que estão em negrita aqui são os principais e aqueles que realmente a gente vai utilizar porque foram referências em algum momento da história da engenharia de software, ok? E aí eu lembrei que conversamos bastante sobre o Code and Fix, que muitos de vocês acabam praticando, que é sentar e fazer, né, não tem nenhum tipo de estrutura, não pensar em processos. Normalmente para fazer isso a pessoa tem que ter são equipes, às vezes é uma pessoa só, que detém com bastante conhecimento do negócio para implementar isso aí.
Essa aí é só uma revisão do que nós já vimos. E aí a gente vai fechar aqui na parte do RUP. Bom, o que é o RUP? Rational Unified Process, ou processo unificado, ou processo unificado da Rational, tá? Nós vimos na aula passada que durante esse interstício aí de 1980, década de 80, década de 90 do século 20, a orientação a objeto cresceu muito. As linguagens orientadas a objetos começaram a se popularizar muito fortemente, principalmente em meados da década de 90, com Java, o Visual C++, Object Pascal com Delphi. Então, as linguagens de orientação a objeto começaram a ter uma popularidade cada vez maior. E existia um gap, tá, entre a análise que era feita, que não era orientada a objeto, análise e projeto, e a implementação do código que era feita em orientação a objeto. Existia um gap muito grande, e aí surgiu a análise orientada a objeto, uma coisa que vocês vão ver na disciplina chamada Projeto de Sistemas, que não é aqui, tá? Como é que é feita essa análise? Existia um conjunto de pesquisadores nessa época na área de engenharia de software, como James Humboldt, o Gradebook, o Ivar Jacobson. Cada um estava desenvolvendo aí seu próprio método para poder entender essas novas demandas, como descrever os softwares e etc. Tá? E uma empresa que é a Rational, ela criou um processo que depois ficou chamado como RUP e virou padrão de mercado. A Rational depois foi comprada pela IBM. Outras empresas também começaram a desenvolver seus próprios processos. A Microsoft tinha um dela, que se não me engano era o MSFT, Microsoft Framework, tá? Que era também muito parecido com o RUP, tinha muitos detalhes do RUP, mas como o RUP era algo proprietário, ou seja, pertencia a uma empresa, isso naquela época era um problema para empresas como a Microsoft adotar descaradamente o RUP, tá? Esses caras aqui, o Humboldt, o Book e o Jacobson, eles formam, cada um trabalhava numa linha, e eles, olha só, gente, a gente tá todo mundo aqui trabalhando, cada um querendo unificar a programação orientada a objeto com a análise orientada a objeto. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar esforços e vamos criar um produto único. E aí, em 97, eles lançam o que nós conhecemos hoje como UML, Unified Modeling Language, linguagem unificada de modelagem. Porque cada um desses três caras tinha uma linguagem para poder fazer análise. Juntaram os conceitos, viram as coisas que eram iguais, semelhantes, e juntaram e criaram o UML, que hoje é padrão, hoje não, há vários anos é padrão de mercado, há várias décadas. Sobre o UML especificamente, vocês vão ver isso lá em projeto de sistema, que é uma forma de eu projetar o sistema e modelar o sistema baseado em objetos, tá? Usando para isso uma linguagem universal. A ideia da UML é que se eu projetar um sistema utilizando a UML, um cara lá do outro lado do mundo, na China, ao ler a documentação, ele vai entender a documentação, baseada através de símbolos, diagramas, tá? Isso tudo dentro da UML tem significado. Se eu uso uma seta dupla, se eu uso uma seta simples, se eu uso uma seta com a ponteira fechada, uma seta com a ponteira aberta, isso na UML tem significado. Né? Isso vocês vão ver lá na disciplina de projetos de sistemas. O processo unificado, o PU ou RUP, porque o RUP, o Rational é a empresa, né, trabalha muito forte com essa documentação baseada em UML. Durante vários anos, antes dos métodos ágeis dominarem o mercado, foi a referência, foi o principal método da área de engenharia de software, tá? Essa metodologia era a referência, tá? Então, todo mundo queria implementava o RUP de alguma forma, todo mundo implementava a sua forma do modelo unificado, tá? Basicamente, esse processo de software ele é guiado pelo que nós chamamos de casos de uso, chamados user cases, tá? Esses casos de uso são historinhas que nós vamos contar, mas existe uma forma de estruturar esses casos de uso dentro da UML, que vocês vão ver em outra disciplina, né, onde eu vou especificar cenários, condições, e esses casos de uso é o core de toda análise orientada a objeto. Baseado nesses casos de uso que a gente vai começar a implementar todo o projeto de sistema. Isso
se transforma em histórias de usuário, histórias de usuários, user stories, tá? Lá no Scrum, como a gente vai ver. Então, ou seja, nada disso aqui é perdido, tá? Isso tudo é muito aproveitado. Enquanto os casos de uso eles têm um formato específico, meio que padrão para se escrever, para se obter. Ele tem lá umas divisões internas, ele tem questão de cenário, fluxo alternativo, fluxo cenário principal, cenários alternativos, né? A gente investia horas e horas e horas escrevendo os casos de usos, né? Descrevendo como funcionarem as funcionalidades do sistema, fazendo interrelação de casos de uso, matriz de impacto, um monte de coisa. Tá? Mas era uma forma um pouco mais amigável para a gente poder capturar os requisitos e uma forma também mais amigável para a gente poder também ter uma interação, uma comunicação melhor com os nossos usuários. Tá? Então é uma tentativa de apoiar-se nas melhores recursos e características dos modelos convencionais de processo de software, mas caracterizá-los de um modo que implemente muitos dos melhores princípios do desenvolvimento agile ou desenvolvimento ágil. Tá? Reconhece a importância da comunicação com o cliente e dos métodos diretos para descrever a visão de um cliente. Nesse caso, o caso de uso, que lá no Scrum estão histórias do usuário. Tá? Que aí tem outra abordagem em termos de muito mais flexível a user stories. Tá? Sugere um fluxo de processo que é interativo e incremental. Tá? Você vai ver que o modelo espiral surge aqui dentro. Tá? Vai dar a sensação de forma evolucionária, que é baseado também em modelos evolucionários, como o modelo espiral e de prototipagem. Bom, o RUP ele vai ter duas dimensões, tá? Um eixo horizontal, que vai representar a escala temporal, que vai mostrar os aspectos do ciclo de vida, tá? E um eixo vertical, que representa as disciplinas que agrupam atividades. Então aqui a gente tem um conceito de disciplinas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Inception, que é quando eu vou buscar e conhecer os requisitos de mercado, de negócio e requisitos em geral. Depois eu tenho uma fase chamada de elaboração, depois uma fase de construção e uma fase de transição. Tá? Enquanto isso, eu tenho o tempo correndo aqui, crescendo nesse sentido. Reparem que esse gráfico aí, ele vai mostrar para mim quanto tempo eu vou investir em cada uma dessas fases. Ou seja, quanto tempo eu vou estar em cada uma dessas fases, durante o processo de interação, durante o processo de construção desse software. Tá? Então a gente chama isso aqui de disciplinas, e aqui eu tenho o que eu quero obter de saída em cada um. Então, por exemplo, quando eu falar de modelagem de negócio, a modelagem de negócio ela vai atuar muito fortemente na parte de inception, tá? Na parte de captura de informações. Repare que na parte de elaboração e construção, eu vou investir pouco tempo nessa disciplina aqui, de modelagem de negócio. Na disciplina de requisitos, eu vou trabalhar muito fortemente em inception, na elaboração, mas ela tende também a cair fortemente. Análise de design, aqui, ó, elaboração, que é quando eu vou elaborar o projeto, tá? Tendo também uma certa atuação na parte de construção. Implementação e testes, não, olha, cresce com o tempo, tem uma demanda muito forte na parte de construção, depois na parte de transição ela decai. Deployment, que é entrega, olha aqui como é que ela atua muito fortemente na fase de transição, tá? Gerenciamento da configuração, é muito forte aqui, ó, porque é aqui que eu vou fazer a migração de um release que está em desenvolvimento para um ambiente de produção e a gerência de projeto que fica atuando de forma bem distribuída durante todo o processo do software, tá, gente? Então, qual que é a ideia aqui do RUP? Eu tenho essas disciplinas, elas vão atuando em cada uma das fases, essas fases vão se repetindo, e vocês vão ver que em alguns momentos essas disciplinas vão estar mais em destaque, em outros momentos essas disciplinas vão estar em menos destaque durante o processo do RUP. Tá? Então no eixo horizontal apresenta o aspecto dinâmico do processo, quando ele é aprovado e expressa em termos de fases, iterações e marcos do processo, que está marcado aqui embaixo. Olha.
Eu vou lá no meu project, lá eu vou gerando marcos quando acaba uma fase e começa outra fase. Bom, ele parece muito fortemente com o modelo em cascata, tá? Na verdade, cada fase vai ser composta por uma ou mais interações que vão se assemelhar muito com o modelo espiral. Então, se vocês olharem aqui nesse exemplo aqui, reparem que essa fase de elaboração foram duas interações. A fase de construção, olha, N interações aqui, tá? Isso quer dizer que para cada fase dessa eu posso ter N interações, tá? Normalmente, cada interação, cada ciclo desse, a gente vai de 1 a 2 semanas dentro do modelo do RUP, tá? E vão abordar um conjunto restrito de funções do sistema. Por quê? Porque se eu abordo um conjunto restrito de funções do sistema, a probabilidade com que isso haja alguma mudança é pouca, é baixa. Porque eu vou começar a tentar entregar coisas o mais rápido possível, mas ainda tenho fase de elaboração e tal. Vocês vão ver que nas metodologias ágeis, a gente sempre vai buscar errar e errar o mais rápido possível. Ou seja, então eu vou ter que ser ágil, inclusive para errar. Por quê? Porque se eu descobrir que eu tenho uma feature ou tenho um processo de negócio mal estabelecido na entrega final do produto, isso é um desastre. Se logo no início do desenvolvimento eu começar a identificar que tenho requisitos que estão mal desenhados, eu tenho implementações que foram mal feitas, etc., mais rápido eu vou consertar e mais rápido eu vou ter valor sendo entregue, tá? Bom, além das fases de interações, ainda existe workflows. Cada workflow é uma sequência de tarefas encadeadas, tá? Que vão estar relacionadas a um aspecto importante do projeto. Então, por exemplo, análise de negócio. Dentro da análise de negócio, eu vou ter subtarefas. Tá? Não é uma tarefa macro e única. Eu posso ter subtarefas e vou ter subtarefas. Testes, eu vou ter subtarefas. Realizar teste unitário, teste integrado, caixa branca, caixa preta, etc. Como vocês vão ver na disciplina de teste de software. Então, existem dentro de cada uma dessas fases ainda, e dentro de cada disciplina, ainda subtarefas que vão ser aplicadas em cada uma delas, tá? Bom, as disciplinas descrevem os aspectos estáticos, ou seja, enquanto que aqui eu tenho dinamismo, a coisa vai correndo no tempo, isso aqui é fixo, isso aqui não muda, tá? Essas disciplinas elas vão estar relacionadas às atividades, fluxo de trabalhos, artefatos. O que são artefatos? São as saídas. Então, por exemplo, o meu modelo de negócio vai me entregar uma documentação que vai explicar o negócio, o fluxograma de negócio, o levantamento de requisitos vai me dar como saída um documento de análise de requisitos. A parte de design e análise vai me entregar toda a OML, projeto a ser implementado, diagrama de banco de dados, diagrama de interface, diagrama de navegação, diagrama de colaboração, aquele monte de coisa lá do projeto que vocês vão ver, tá? Então, cada uma dessas disciplinas me entrega, eu tenho um entregável, digamos assim, ou seja, eu tenho um artefato ou artefatos que são gerados ao final. Mas teste tem artefato? Tem, existem os casos de teste que você tem que gerar os artefatos de que você realmente executou os casos de testes e qual foi o resultado dos testes. Para você dizer, por exemplo, que houve um erro ou o software está aprovado para poder prosseguir aí para uma próxima entrega, uma próxima fase. Então, cada um desses caras aí, existe um conjunto de artefatos, existe um conjunto de saídas que tem que ser documentado, que tem que ser versionado, guardado em versão, tem que ser guardado dentro dos melhores padrões de ISO, etc. Isso gera muita documentação, tá, pessoal? Essa metodologia, principalmente se fosse seguir padrões de qualidade como ISO, CMMI, etc., gera-se muita documentação. Bom, o que é a área da concepção, ou inception, quando está ali no inglês, né? Engloba a comunicação com o cliente e planejamento. Os requisitos de negócio para o software são identificados e descritos via casos de uso. Ok? O que são casos de uso, pessoal? Historinhas. Tá? Você vai narrar coisas. Ação de login no sistema. O usuário vai acessar o sistema, informando a URL do site no navegador. Uma vez carregado, será exibida uma tela com dois campos onde o usuário vai informar o login e a senha. Ao clicar no botão OK, o sistema deverá validar o login e senha. Caso seja correto o login e senha e o usuário não estiver bloqueado, o usuário será redirecionado para a tela principal do sistema. Aí vem o fluxo alternativo, ou cenário alternativo. Se não for possível validar o usuário,
deve-se manter na tela de login sem informando o erro para o usuário. É exatamente essa descrição. Isso é um caso de uso clássico, tá? Agora vocês vão ficar falando quando vocês acertaram no questionário, caramba. Eita, nós. E aí, o que acontece? Sim, com certeza, Andressa. Então, o que acontece? A importância desse momento é eu conseguir capturar exatamente o que o usuário quer. Para isso, construindo assim um documento que seja legível para o usuário leigo e eu consiga também capturar esses requisitos, tá? Criando depois aí um plano para o projeto, com plano de riscos, etc, cronogramas que a gente vai ver depois. Depois eu vou elaborar, eu vou refinar esses casos de uso, vou validar esses casos de uso, eu vou ver se tem dúvidas, eu vou gerar mais informações nos casos de uso, eu vou ver interdependência entre esses casos de uso, isso é importante, é uma matriz de dependência, porque se eu mexer num caso de uso, quais são os casos de uso que dependem daquele caso de uso, ou quais casos de uso aquele caso de uso depende. Então, em grandes sistemas, existe uma interdependência muito forte entre esses casos de uso, tá? Onde eu vou fazer a parte de análise e projeto do sistema utilizando as metodologias de análise, OO, análise orientada a objeto, e etc., POO, que seja o que for, que o SSPO é programação, AOO, utilizando os diferentes diagramas e etc. Então eu vou esgotar toda essa parte de análise. Uma vez feitos os modelos, todos os modelos de arquiteturais, sistemas, etc., eu vou começar a codificar. Né? Eu vou codificar aquele incremento específico e aí os modelos de análise de projeto são completados de modo a refletir a versão final do incremento. Eu não estou falando do produto, mas do incremento, tá? E os componentes de software que vão tornar cada caso de uso operacional são desenvolvidos ou adquiridos. Testes unitários são projetados. Vocês vão ver que teste unitário é aquele teste que o programador faz, é unitário, é uma pessoa e focado em cima de um determinado caso de uso ou em cima de uma determinada funcionalidade, tá? Depois é feita a parte de merge, que é a integração dos componentes, testes integrados, que é quando eu libero essa nova rotina para dentro de um novo release e vou fazer um teste no sistema como um todo de forma integrada, tá? Para poder validar e passar o resultado para a fase seguinte. Quando eu chego no modo na fase de transição, são exatamente os últimos estágios da construção e a primeira parte da atividade de implantação. O software é dado aos usuários finais para testes beta, isso se chama homologação. Então, na fase de transição, eu libero o software para homologação. Não são todos os usuários, são chamados key users, os usuários chaves, que são normalmente aqueles caras que detêm muita informação do negócio. Tá? Eu seleciono esses caras e esses caras vão fazer os testes em um ambiente especial, um ambiente controlado, que é um ambiente de homologação. Normalmente, em uma situação como essa, a gente tem três ambientes distintos. Um ambiente de dever, que é um ambiente de desenvolvimento, que é onde o pessoal vai trabalhar, desenvolvendo a solução. Normalmente é um ambiente, ele é bem muda constantemente, porque você acaba apagando muita coisa, criando novas coisas, tá? Um ambiente de homologação, que é um ambiente mais controlado. Oi? Quem está falando? Não, não. O ambiente de desenvolvimento é um ambiente, sim, que é onde os programadores vão trabalhar, entendeu, mano? Os programadores têm acesso total, podem criar objetos, descartar objetos, mexer em banco, criar tabela, fazer o que for. Apagar registro, é deles. O ambiente de homologação, o ideal é que ele seja uma cópia exata do ambiente de produção. O ambiente de homologação, os desenvolvedores não têm tanta liberdade, eles não podem ficar mexendo dentro dele. Normalmente, onde eu trabalhava, era o responsável de fazer a migração de desenvolvimento para homologação, fazer os ajustes no ambiente, deixar o ambiente pronto para que os usuários façam os testes. Os usuários vão fazer os testes nesse ambiente de homologação, tá? Vão realizar todas as ações, aí vai ter roteiros de casos de teste, essas coisas todas. Uma vez que o usuário aprove, aí é feita a migração da homologação para a produção. Em empresas de grande porte, nem eu fazia isso. Eu abri uma change, que é, ou seja, uma requisição de mudança,
passava ali todo um script dizendo o que teria que ser feito no ambiente de produção, o que teria que ser implementado no ambiente de produção, quais as mudanças em bancos de dados, em executáveis, em configurações, etc. E aí essa change era feita por uma equipe específica da empresa, tá? Para onde eu estava prestando o serviço naquela época, tá? Então o que acontece? Isso roda até os dias de hoje, tá, pessoal? Esses ambientes que eu falei para vocês ainda existe até os dias de hoje. Isso inclusive é questão de qualidade. O ambiente de produção, o ambiente de homologação, manter esses caras configurados iguais, é muito comum migrar uma coisa para produção e produção para de funcionar porque existiu alguma configuração que se perdeu no meio do caminho, tá? Isso é comum demais. Mas isso ainda se persiste até os dias de hoje, que isso aí na realidade veio melhorar com DevOps. A gente pode até conversar um pouquinho sobre DevOps depois em métodos Agile ou mais para frente, tá? Porque DevOps é um negócio que surgiu nos últimos anos e aqui inclusive o conteúdo não aborda DevOps, mas depois a gente pode abordar DevOps, que acho que é importante para vocês isso aí, tá? Bom, o ambiente de produção é a implantação do sistema, tá? É onde o software é apenas monitorado e o usuário final está usando o sistema. Eles são raramente alterados. Encontrou um erro, eu volto lá atrás, conserto, a não ser que seja um erro crítico. Às vezes acontece um erro, por exemplo, sistemas críticos que apresenta erro em produção, aí eu tenho que fazer uma mudança quente, né? Ou seja, fazer um ajuste, fazer um deploy a quente. Isso tem que ser evitado ao máximo, mas pode acontecer, tá, pessoal? Isso pode acontecer, já vivenciei várias vezes isso, não é legal. Você acaba ficando muito inseguro porque você está mexendo com um software que está rodando, está em produção. Muitas das vezes tem usuário em cima trabalhando e eu tenho que fazer um ajuste a quente nesse software. Parar o usuário por algumas horas, etc. Parar a linha de produção ou parar uma determinada área da empresa para fazer uma atualização. A probabilidade de problema é muito alta, como de fato acontecia, tá? Bom, então o RUP é um processo de engenharia de software, tá? É um framework, então muitos gostam de usar o termo framework, tá? Que oferece uma abordagem organizada em disciplinas para atribuir tarefas, responsabilidades dentro da organização do desenvolvimento do software. Então aqui eu tenho tarefas, eu tenho papéis, eu tenho pessoas que vão executar esses papéis. Se a gente der uma olhada aqui nesse diagrama, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você tem aqui todo o processo, aquele ciclo que eu mostrei para vocês. Isso aqui vai se repetir com bastante frequência. Isso é organizado em disciplinas, tá? Que vão ser expressas em fluxos de trabalho, que vão ser executados dentro de cada uma dessas disciplinas. Terei papéis que vão executar essas atividades, tá? Que vão gerar e consumir artefatos, ok? Isso aqui vão ser baseados em relatórios, em templates, em modelos de saídas dos artefatos e relatórios como pontos de checagem. Então eu vou ter lá o analista, eu vou ter o desenvolvedor, eu vou ter o analista, o arquiteto, eu vou ter esses papéis muito evidentes dentro do modelo RUP, tá? E esses papéis são importantíssimos dentro do modelo. Bom, quais são os produtos de trabalho então? Na fase de concepção, eu vou ter um documento de visão, o modelo inicial de caso de uso, o glossário inicial do projeto, o caso de negócio inicial, avaliação inicial de risco do projeto, e depois a gente vai entender que riscos são riscos tecnológicos, riscos de segurança mesmo, vários riscos que eu posso mapear dentro do projeto. Risco de capital humano, a equipe não é gabaritada para desenvolver a tecnologia exigida pelo sistema, ou treinada, etc. Plano de projeto são as fases e as interações que o projeto vai ter, modelo de negócio e um ou mais protótipos. Depois, na fase de elaboração, eu vou ter como saída os casos de uso já elaborados, refinados e aprovados, requisitos suplementares, modelos de classes de análise, vocês vão ver isso em projeto de sistema, descrição de arquitetura do software, protótipo arquitetural, modelo de projeto, lista de riscos revisada, plano de projeto, aí vai vir um plano de projeto muito mais rebuscado, tá? E alguns manuais. Um manual preliminar para o uso do usuário. Repare a quantidade de saídas que esse cara gera. Depois, na fase de construção, eu vou ter um modelo de projeto para trabalhar, os componentes de software, o incremento a ser integrado, o plano e procedimento de testes, porque aqui durante a parte de projeto e análise eu também fazia o plano de teste a ser executado, os casos de teste, documentação de apoio.
Na fase de transição, que é a fase de testes, de homologação, como a gente gostava de falar, né? A fase fala ainda, né? A fase de homologação, eu entrego o release, faço um relatório da fase de teste, de homologação, tá? E vou pegando os feedbacks dos meus usuários chaves durante essa fase aí. Então, para depois eu partir para a fase de produção. Então, reparem a quantidade de saídas e artefatos que se tinha que manipular dentro do RUP ou dentro do PU. É muita coisa, tá, gente? A gente passava muito tempo gerando artefatos, gerando documentação, que a gente vai ver nos métodos ágeis, que a gente também descobriu com o tempo que gerava-se tanta documentação e não conseguia se entregar um software com qualidade. Gerava-se muita documentação que praticamente era encostada. Né? O usuário praticamente não lia aquela documentação, os técnicos e arquitetos não liam, os desenvolvedores não liam aquele monte de documentação, esse monte de saída, esse monte de coisa que era gerado. E aí, isso acabou gerando o quê? Processo pelo processo. Então eu fazia o processo, não tinha sentido aquele processo para mim, eu realizava o processo de forma apenas para cumprir o processo, para o cara lá da área de qualidade não me perturbar, e aquilo ia perdendo sentido, tá? Ia perdendo o sentido até mesmo de existir. Para que eu estou fazendo essas coisas todas? Porque eu sei que ninguém ia ver. Só o pessoal do QA da qualidade, que é lá com a pranchetezinha, perguntando se eu fiz tal coisa, se eu cumpri tal etapa, se eu entreguei tal passo, tá? Então, pessoal, aí a gente fecha essa parte de modelo de ciclo de vida de software. Essa é uma parte muito interessante dentro da engenharia de software em geral, tá? E aí vocês estão liberados agora, caso queiram responder o questionário. Eu vou liberar, cancelar aqui, fechar aqui a gravação.